Imagina só você ir pro mundo Isekai, salvar esse mundo, né, ser invocado lá, voltar pro mundo normal e ser invocado de novo pela segunda vez. Bom, isso aí aconteceu na nossa premissa de Isekai Shoukan. É um novo anime Isekai que tá prometendo bastante aí pra essa nova temporada. E cara, eu já tô aqui dando uma análise, comecei a ler o mangá, já tô chegando na nova, não é aquele esquema que vocês conhecem, sabe que eu vou a fundo sempre na história, mas a premissa é total, a gente vai analisar tudo agora, esse iniciozinho da história, vamos ver o que começa acontecendo por aí, como que rolou essa convocação. Bora lá, vem comigo! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Cara, tudo começa no passado, né? Lógico, como é que isso vai começar no futuro? Não, tem como a história começar no futuro, não vem com essa não. O que acontece é que o mundo de Eclé estava em perigo, enquanto uma guerra entre raças estava acontecendo lá. A raça humana, a raça dos homens besta e a raça dos demônios estava no seu ápice lutando uma contra a outra. Só que um homem foi convocado para salvar o mundo, e ele realmente salvou esse mundo de acordo com a missão que ele foi mandado a ele fazer. E aí retornou para o seu país humano, porém as coisas não funcionaram exatamente como a gente queria que funcionasse. A gente sabe que normalmente eles não retornam para o mundo humano, né? Mas dessa vez ele retornou para o que esperava ele, que era uma armadilha do rei humano, que temia que, como o herói ganhou muito poder nessa jornada, tomasse o seu lugar como rei, né? E largasse ele de lado. Mas então ele prendeu o herói colocando ele sob uma magia de transferência, fazendo com que ele renascesse como um bebê nos tempos modernos. Basicamente ele voltou para o mundo humano como outra pessoa. E 16 anos depois ele passou sua vida escolar com o seu nome de Suzaki Setsu. Ele continuou procurando vários métodos de conseguir voltar para esse mundo Isekai, um mundo diferente de novo, mesmo recebendo bullying dos seus companheiros lá. Companheiro não faz bullying, né? A galera fazendo bullying com ele. Mano, ele sempre ficava com a cara de sombrio, sempre lia livros, procurando alguma forma de voltar, sem parar. Mas de repente ele mais uma vez pisou no solo do mundo Isekai, convocado pela convocação do herói do país humano. Só que dessa vez ele não foi sozinho, ele foi junto com todos os seus colegas de classe. A primeira vez que ele veio, né, que ele veio para esse mundo, foi exatamente a mesma coisa do que estava acontecendo agora. A família real do castelo estava lá para receber todos eles, com as mesmas falas sendo contadas pela mesma princesa. No entanto, em comparação com a primeira vez, onde ele não tinha ideia de quem eram as pessoas que estavam do lado dele, dessa vez eram aproximadamente 40 alunos da sala dele. Todos estavam muito abalados, né? Basicamente, algumas garotas também tinham uma expressão assustada, não sabiam o que elas estavam fazendo lá. Acho que qualquer um não. Eu não me assustaria indo pro mundo Isekai, acho que você também não. Deixa aí nos comentários, né? Com certeza tu ia gostar. Mas antes de vir de volta para esse mundo, Suzaki Setsu lembrou de todo o seu passado. Embora ele ache que possa ter morrido, crescendo como um herói, ele conseguiu chegar a um reino da imortalidade. O cara era muito forte e não podia morrer de uma maneira convencional. Portanto, relutantemente ele foi atracado com essa magia aí, né? Que foi presa nele de transferência. Embora, como esperado, ele ficou muito surpreso quando ele voltou para a Terra, para a era atual dele, de reencarnou como um ser humano diferente. Felizmente ele ainda herdou todos os poderes que ele tinha como herói, então ele continuou sendo imortal na Terra também. Mas ainda assim não encontrava uma maneira de voltar para outro mundo. Ele continuou perdendo tempo com a sua vida escolar no mundo principal ali, né, no mundo humano, porque ele não fazia ideia. No entanto, não era para ele desistir. Ele continuou pesquisando na internet e lendo inclusive uma web novel, que atualmente era a melhor esperança que ele tinha de voltar para o mundo. Até que então ele sentiu um fluxo de poder mágico. Algo que ele não sentia por muito tempo, mas pra ele sentir o fluxo de poder mágico de repente deve ser porque tem algo acontecendo. O poder mágico não é algo que tem que existir no mundo humano, na verdade ele não existe. Então o fluxo era algo absurdo vindo de dentro da classe dele e também no embaixo dos pés dele. Assim toda a classe ficou envolta numa luz e agora todo mundo foi convocado para o mundo Isekai junto com o Suzaki. Poucos minutos depois deles serem convocados, todos foram aliados diante do rei do país, né? E lá, enquanto o rei começou a avaliar cada um deles, o Suzaki sentia de alguma forma que o rei Destinia tinha envelhecido um pouco. As rugas dele aumentaram, parecia uma pessoa mais respeitável de meia idade, digamos assim. Julgando pela aparência, cerca de 5 anos tinha se passado desde que ele desapareceu desse mundo, foi mandado para o mundo humano. A razão pela qual todos receberam essa convocação foi contada então pela princesa. Então toda a classe e o professor que estavam lá de meio período ouviu isso tudo e aceitou, sem relutar, né? Eles só quiseram ir, né? Simplesmente ficaram tocados com a história.
Como a princesa disse, esse país e continente estava sendo mais uma vez atacado pelos homens besta e os demônios. A causa não era algo claro, mas a guerra, que deveria ter terminado por conta do nosso querido Setsu ter acabado no passado, né, de repente começou de novo quando eles foram atacados do nada. Além disso, os homens besta e a raça dos demônios agora estavam juntos. Parece que eles tinham feito algum tipo de aliança e estavam empurrando o país humano para uma luta dura. Para recuperar a paz novamente nesse país, a ideia era deixar esse papel para os heróis, que eram quem tinha que lutar, conseguir toda a paz, como já aconteceu outra vez. Só que muito diferente da outra vez, o Suzaki tava nem aí para esse mundo, cara. Ele não queria arriscar a sua vida dele por um país que era totalmente irrelevante, que estava em apuros. Quando o Suzaki tentou entrar, ele notou que o poder mágico nos olhos da princesa estava forte. Era um olho do charme, uma magia ruim que faz um oponente ouvir o seu desejo. O importante é que todos eles foram simplesmente encantados por esse olho aí. A propósito, não pode ser usado em alguém para se apaixonar por você. Esse olho só pode ser usado para tornar o que você disse mais fácil de ser aceito. No entanto, precisa, lógico, de um poder considerável para encantar as pessoas, né, do mesmo sexo, por exemplo. Então parece que a princesa também cresceu e se desenvolveu nos 5 anos que se passaram, até porque no início até mesmo uma magia de classe iniciante era perigosa para a princesa, né? O bom é que o olho do charme desse nível não teria nenhum efeito sobre o nosso querido Setsu, nosso personagem principal. Mesmo o olho da petrificação da Medusa não funcionava nele. Quanto às outras pessoas da turma, Yuri parece estar mostrando algum tipo de sentimento de pânico. Parecia que o olho do charme dela também não afetava na Yugi de forma alguma. Suzaki então continuou dando a ela sua proteção divina desde que eles eram pequenos, então ele estava mais tranquilo, né? Era de boa dizer que a magia de interferência mental não teria nenhum efeito sobre ela. A Yugi era o único ser humano que o Suzaki valorizava quase tanto quanto os seus pais nessa segunda vida. Ele tinha sido ajudado pelo brilho dela, portanto prometeu nessa vida que protegeria ela a todo custo. Mas mesmo que não sejam afetados pelo charme, apenas a Yuri e o próprio protagonista, né, não seriam capazes de mudar os resultados de que a maioria queriam. Com isso, todos então foram levados para receber algo, como se fosse um teste de aptidão mágica por causa do Coma, né, o valentão lá, o cara que era o mais idiota de todos, digamos assim. O teste era até fácil, porque você só precisava tocar numa bola de cristal do tamanho de uma bola de futebol mais ou menos, e lá você via, né, ela ia verificar a quantidade de poder mágico que cada pessoa tinha. Ela ia brilhar também vendo o atributo adequado de cada pessoa. Nada aconteceria com o cristal se não houvesse nenhum tipo de magia, e se tivesse uma magia ela acenderia verde, depois amarelo, laranja, vermelho, azul, roxo, preto, até branco. A cor sairia de acordo com a quantidade de poder mágico que a pessoa tivesse. Verde era o mais baixo, branco era o mais alto. A medida das pessoas nesse mundo era basicamente laranja. Se talentoso era azul, chegava até o roxo provavelmente. Preto era um nível monstruoso já, pro nível desse mundo. A gente tá falando das pessoas que moram aqui, não de quem veio do outro mundo. Coma, por exemplo, que era o brabão da turma, foi o primeiro lá e o poder mágico dele era branco. Ele veio, de fato, da escola. A maioria dos alunos, inclusive, tinham poderes fortes, né? Os atributos do Coma eram 5 atributos básicos, incluindo luz. Isso deixou todo mundo chocado, porque ele tinha um atributo a mais do que deveria ter. A princesa, que estava pulando com tanta alegria na direção ao resultado do teste do Coma, ficou super encantada, e parece que ele tinha bastante talento, né? Embora o poder mágico do ser humano nos tempos modernos possa ser bastante, o branco era realmente um nível de monstro até para os seres humanos. Ele seria uma pessoa consideravelmente influente se ele treinasse de forma adequada, coisa que não acontece. Para dizer sobre o atributo adequado, então, para que vocês possam entender o que significa isso, é possível verificar isso usando a joia do cristal. Se você tiver algum conhecimento sobre magia específico, o mágico do castelo, por exemplo, assim como a princesa e o próprio Suzaki, sabiam como funcionava. A propósito, o atributo básico é fogo, água, relâmpago e terra. Esses são os 4 tipos. O herói estava recebendo a maior admiração agora, também tem uma aptidão de magia para luz, com uma adição, por isso que a gente falou que ele tinha, né, um pouquinho a mais. O atributo luz é particularmente precioso nesse mundo, mas o ruim é que esse cara vai realmente ser sobrecarregado mais tarde, por conta dele ser muito forte, ou seja, ele acabou ficando sem sorte. Mas embora o Coma seja um ótimo, as outras pessoas do mundo também geralmente estavam transbordando de talento, tá? Os membros da gangue do Coma lá, por exemplo, tinham todos a esfera preta, que era um nível abaixo do branco, também era uma esfera muito forte, ou então uma esfera com um pouco de branco misturado.
todos eles estavam acima da esfera preta, né? Yugi, por exemplo, era cinza, quase branca, e muitos membros também tinham uma grande quantidade de poder mágico, bem como muitos atributos adequados. O normal desse mundo é aproximadamente apenas 1 ou 2, mas esses caras tinham pelo menos 3 ou mais atributos. E Yugi especialmente tinha um atributo mais adequado, ela tinha 7 atributos e um nível de um monstro absurdo. Então, chegando a vez do Suzaki, quando ele foi medir, ele colocou a mão lá, mas nada aconteceu, né? Embora a princesa ficou olhando pra ele com os olhos cheios de expectativa, achou que o cristal tinha quebrado porque ele não tava com cor nenhuma, só que ninguém entendeu o significado disso. A princesa até colocou a mão no cristal, julgando, né, o que estava acontecendo, e o cristal brilhou normal, ficou roxo. Nessa hora, os olhos da princesa se transformaram nos olhos como se fosse alguém olhando para um lixo, sacou? Mas isso, meu caro, não era pela falta de poder mágico, não. Esqueceu que o nosso protagonista herdou os poderes da vida passada, de quando ele era o herói? Ele veio pra cá com os poderes também. Acontece que a razão pela qual o cristal não mudou de cor quando ele tocava é porque a bola do cristal desse nível simplesmente não consegue medir a magia do Suzaki. Porque, cara, o cara tinha muito mais do que um simples branco, como apareceu todos os outros lá. Esse cristal não tinha capacidade de medir além da quantidade de poder mágico maior do que o branco. Portanto, a cor não podia mudar sem poder terminar de medir ela. Cara, absurdo. A propósito, os atributos, né, já que todos tinham, os atributos adequados para o Suzaki era quase tudo. Ele poderia lidar com todos os atributos que um ser humano normal poderia usar sem limite nenhum. Todos eles eram justamente o que o nosso garoto obteve enquanto estava lutando com o herói no passado. Mas acabou que isso foi bom, porque Suzaki queria sair do castelo o mais rápido possível. Então ele ia usar o conhecimento obtido no romance dele lá na web novel que ele estava lendo, que era Convocado para um Outro Mundo, e fazer com que todo mundo rotulasse ele como um garoto inútil para ser expulso do castelo. Então ele viveria a vida livre num mundo diferente, começaria a partir daí, porque na real ele não queria se meter nas guerras de novo, mas sim viver a sua própria vida como um herói que não vive pelo heroísmo. É o herói que negligencia ser herói, sacou? Assim o seu plano de ser expulso então começou. Mas depois disso tudo aí, todos foram levados para um campo de treino, para o primeiro treino com os seus tutores, a guerreira mágica Elka Versailles e o mestre espadachim Gen Harmony. O objetivo do treinamento dessa vez era que todos controlassem o seu grande poder. E aí vem acontecendo há quase uma semana esse negócio, mas lembrando que o nosso prota não tinha poder nenhum, né? Então as pessoas que não podiam atirar magia no início já estavam magos esplêndidos. Com o poder dado, o seu crescimento era muito rápido. Mas como o exemplo da Eruka, que a gente viu, né, ela era uma guerreira mágica muito forte. Ela era uma mulher que se encaixava numa jovem aparência aí, né, sendo respeitada por todos os soldados do castelo. Os colegas homens dela ficavam todos chocados quando viram ela pela primeira vez. Mas a Eruka, na verdade, era a antiga companheira do Suzaki, que já estava nesse mundo, lógico. Só que agora, o Suzaki continuou o seu treino, apanhando um pouquinho ali de propósito, né? O cara deixou bater ele, um chute de Endo, por exemplo, que estava aprimorado com magia, atingiu a barriga dele. Nessa hora, ele pulou de uma forma, se jogou aí de forma exagerada, caindo na parede do castelo, tudo de propósito. Até que ele colocou uma expressão de agonia, pô, muito bem colocado. O cara estava simplesmente fingindo que estava com dor, embora ele não tivesse se machucado e não tenha se incomodado com nada. Endo e os seus seguidores, então, mostraram os seus sorrisos feios depois de serem enganados pelo desempenho de Suzaki. E eles e a família Endo finalmente se aliviaram o próprio estresse. Eles deixaram, então, o nosso prota lá no chão depois de lançar uma cura fraca nele só pra ele não morrer. E isso era o bullying que continuava rolando por ali. Mas agora, depois disso tudo acontecer, o Suzaki ficou na frente dele, do Endo, e o Endo começou a cantar uma magia, né? Criando uma bola de fogo grande. E enquanto essa bola de chama era formada, um tiro mágico foi direto na cara do nosso prota, do Suzaki, com uma capacidade de calor considerável. O tamanho da bola era até pequeno, mas o calor era ótimo, dava pra queimar se chegasse a tocar o corpo dele. Só que do nada, a bola do Endo estava parada, congelada na frente do Suzaki. A Eruka, que era a usuária da espada mágica, apareceu de maneira resoluta, cara, enquanto o ar frio era descarregado da sua mão. O que acontece é que ela é usuária da espada mágica de gelo sólido. Como você pode ver, né, que a gente comentou, ela é especialista em um elemento de gelo. Embora, lógico, tenha habilidades consideráveis como espadachim, o seu verdadeiro forte está na magia do gelo. E depois dela parar o ataque, as 3 pessoas, os 3 garotos que estavam fazendo isso aí pra atacar o Suzaki, meteram o pé pra dentro do castelo. Ela, lógico, que não se lembrava do Suzaki do passado e até falou pra ele se tornar uma pessoa mais forte, porque deveria haver algum método para ele fortalecer o seu corpo.
Dessa forma, ela também não teria problemas desnecessários. Mas depois de ouvir isso aí, o Suzaki disse pra ela que, cara, ela tinha realmente se tornado consideravelmente ótima agora. Depois disso, uma rajada de vento começou a vir e de repente sacudiu o cabelo dela e ela começou a voar. Enquanto o corpo dela flutuava no ar, ele pegou e assim o Suzaki começou a espancar ela. Mas não foi espancar da forma que você tá achando não, cara. Ele começou a dar vários tapas no bumbum da garota, mano. Imagina só isso. A Eruka não sabia o que fazer, então ele ficou usando todas as forças pra fazer isso. Mas o mais surpreendente foi que, embora ele meio que tenha esquecido de controlar o seu poder, depois de muito tempo, né, o sentido retornava gradualmente, porque ele foi capaz de entregar a dor habitual que ela sentia. Ou seja, ela passou por isso várias vezes antes dele, né? Antes dele voltar pro mundo humano, quando ele era o herói. Tanto que na mesma hora ela reconheceu ele como Setsu, já sabia que ele tinha voltado. Aí ela descobriu que ele era o herói que tinha sido convocado do passado, cara. Só que ela começou a gritar, então ele teve que parar ela, mano, botar a mão na boca dela, porque ninguém tinha que saber. Se soubesse que ele era o herói do passado, imagina o problema que ia dar. Ia dar ruim, acho que nem precisaria dos outros alunos, ia deixar só ele lá pra lutar contra todo mundo, né? Se descobrisse ia dar problema, mas foi um momento legal, cara, um momento em que os dois, a Eruka, né, voltou a encontrar com o seu mestre. E assim, foi justamente a parte em que ele sentiu a força, esse sentido novamente, né, depois de tanto tempo. Como dizer, ele finalmente sentiu que realmente tinha voltado pra esse mundo, tinha voltado pra casa, que agora ele tava, pô, podendo viver uma história completamente diferente. Bom, galera, eu falei no começo desse vídeo aqui, desse Isekai, que seria algo que estaria prometendo pra gente nessa temporada, tanto em comédia como em história, tá? Com o protagonista overpower também juntando, a gente tem muita coisa, cara, coisa que o povo gosta, o tipo de Isekai que o povo gosta. Eu vou acompanhar esse anime, Isekai Shoukan, lógico, assim que ele começar a lançar, e qualquer coisa, se vocês estiverem curtindo, tiverem qualquer novidade pra trazer, eu vou trazer aqui no canal também, firme e forte. Agora deixa aí nos comentários o seguinte: por que a gente curte tanto esse tipo de anime, cara? Já parou pra pensar nisso aí? Pode ser o mais genérico que for o anime, né? Seja ele Isekai, de fantasia, mano, todo mundo assiste. Se a história for realmente boa, óbvio, a gente tá falando de coisas de animação boa, história boa e tal, a gente assiste. E cara, eu sou fã desse tipo de anime também, esse tipo de clichê combina, tá ligado? Eu tenho minha resposta pra isso, mas eu quero saber a sua resposta com relação a isso. Por que você gosta desse tipo de anime? E se você vai acompanhar esse anime também? Deixa tudo aí nos comentários, que eu tô lendo os comentários, tô acompanhando, né, respondendo a galera firme e forte. E não esquece, mano, manda aquele likezão pra gente pra fortalecer e se inscreve no canal ativando o sininho, porque a gente vai ter mais histórias como essa vindo por aí ao longo do tempo. E cara, ter você com a gente acompanhando é maravilhoso, não tem nem preço, é bom demais. Tanto pra mim quanto pra você. Pra mim, porque, pô, eu vou ter uma companhia sempre e você vai sempre se manter bem informado. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por tudo. Beijão no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!